temos visto o cuidado de Deus na vida dos seus servos. Aí talvez você pode pensar assim: mas será então que Deus só cuida dos seus servos? Será que Deus só cuida de quem serve a Ele, de quem crê nele e obedece a Ele? Não. Nós não estamos dizendo que Deus só cuida dos seus filhos, dos seus servos, dos seus discípulos, do seu povo, daqueles que professam e confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o Deus e Pai de nosso Senhor e também o Espírito Santo desse Deus a quem servimos. Quando nós dizemos do cuidado de Deus na vida dos seus servos, nós não estamos dizendo que Ele não cuida de todos. Estamos apenas observando nas Escrituras como foi a maneira que Ele cuidou daqueles que procuraram servi-lo, ok? Então, quando eu digo que uma coisa é bonita, eu não estou dizendo que as outras coisas são feias. Às vezes a gente usa essa analogia, mas ela é equivocada, né? Então, assim, dizer que Deus cuida dos servos não significa dizer que Ele não cuida dos outros. Deus cuida de todos. O sol nasce sobre justos e injustos. A chuva cai para regar a terra de piedosos e ímpios. Então, só para esclarecer esse fato e essa nossa convicção, tá bom? Cuidado de Deus na vida dos seus servos. Devemos depositar nele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E aí nós vimos que Ele cuida de pecadores, como Adão e Eva, e vimos que Ele cuida daqueles que o obedecem até as últimas consequências, como Noé, e mesmo tendo errado, vacilado e pecado, ele não é abandonado, Deus continua cuidando, inclusive na sua descendência. E um desses descendentes é o Sem. E a gente tem a ideia de que o Sem foi o filho de Noé que ficou ali na Palestina, no Oriente Médio, ali na Mesopotâmia, naquela região entre a Síria, Babilônia, a Síria, Egito, aquela região foi habitada pelo Sem e pelos seus descendentes. O Jafé, muito provavelmente, subiu e foi para a Europa, e o Cush, que é o filho de Cã, desceu para a África. Então temos algumas diferenças físicas, biológicas, de adaptação, e essas diferenças basicamente são por conta dessa expansão dos filhos de Noé. Por isso que os semitas, todo o povo que habita ali no Oriente Médio e nos arredores, e principalmente os que têm essa crença voltada para essa cultura, são chamados de semitas. Por isso que quando alguém tem um tipo de preconceito contra esse povo, é considerado antissemita. Então os semitas são os descendentes de Sem, que ficaram ali no Oriente Médio e seus arredores. Os cuxitas são os descendentes de Cush, que foram para a África. E os jafetitas foram para a Europa, são os europeus. Alguns dizem que é por conta disso essa mudança. Então, se você olhar um oriental, ele é de um determinado jeito. Se você olhar um europeu, se você olhar um africano, então nesta divisão foi se promovendo essas diferenças genéticas, biológicas e etc. Mas o fato é que o Sem ficou ali e gerou filhos
que geraram filhos e filhos e filhos e filhos, até que um dia chegou num homem chamado Tera, ou Terá. Talvez a pronúncia correta seja Tera mesmo. Ele era conhecido como o homem dos 1000 gigas. Não sei aí em casa, mas aqui ninguém pegou a referência da piada. O nome do cara era Tera, e por isso ele era conhecido como o homem dos 1000 gigas. Para você que não manja das informática, 1 tera são 1000 gigas. Ok? Então, 1 giga são 1000 bytes, né? E 1 tera são 1000 gigabytes. Esse era o nome desse homem que vai gerar um filho, que é o cara que a gente vai observar nessa noite. Então quero que você abra comigo no livro do Gênesis, o princípio, o início, as gerações. Gênesis capítulo 11, vamos ler a partir do 26. Gênesis 11, 26. Gênesis 11, 26. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Ou seja, o Naor casou com a sua sobrinha. Se é correta a leitura que eu estou fazendo, ele casou com a filha de um de seus irmãos após o irmão ter morrido. O que é que isso significa? É um incesto. Preciso te explicar duas coisas. Primeiro, ainda não havia lei, nem a de Moisés, ainda faltaria muito para Moisés nascer, e nenhum outro tipo de lei da parte de Deus, que o casamento entre membros da mesma família era proibido, ainda não se tinha essa orientação. A questão é, então isso é certo ser feito? O que nós precisamos entender é que esse povo aqui está vivendo quase 2000 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de 4000 anos atrás, estamos falando de uma civilização primitiva, estamos falando de um povo que vivia separado em tribos, tribais, literalmente falando, portanto casavam-se e davam-se em casamento entre os de sua tribo, portanto todos praticamente membros da mesma família. E o que está acontecendo aqui é que os descendentes de Sem, Cã e Jafé geraram descendentes que proliferaram na humanidade que nós conhecemos hoje, 7 bilhões de pessoas. Portanto, lá no início, se só sobraram os 3, todo mundo era parente. Não tem como, meu irmão. Tem como, de 3 casais, você ter 7 bilhões e não vai ter relação em grau de parentesco nenhum? Impossível. Então, era sim, sobrinha. Por esse ponto de vista antropológico da coisa. Mas tem um outro ponto de vista, que é a questão teológica da coisa. Porque havia uma cultura e um costume chamado casamento levirato. Quando nós lemos um pouco depois disso daqui, na época dos juízes, a história de Ruth casando-se com Boaz, porque Boaz era o parente próximo como resgatador dela, no hebraico conhecido como Goel, aquele que resgata, aquele que traz de volta à vida.
Você sabe que as mulheres não trabalhavam, não tinham renda, não tinham emprego, portanto, ou ela era sustentada pelo marido, ou ela era sustentada pelo pai, ou, em caso de viuvez, sustentada pelo filho. Uma mulher que perdeu o seu pai, como o caso aqui da Milca, que era filha de Arã, e o Arã morreu, então ela ficou sem fonte de sustento. Para sustentá-la, o seu tio Naor, então, pega ela como esposa, e isso era permitido, é o tal do casamento levirato, quando um parente próximo resgata, a esposa, a noiva ou a filha de um parente próximo, tomando-a em casamento para que ela tenha fonte de sustento e providência na sua vida, ok? Estamos dizendo que isso é correto, que é assim que a gente deve fazer hoje? Não, estamos voltando no tempo, quase 4.000 anos atrás, e compreendendo como é que era lá naquele tempo, ok? A gente deve tomar cuidado ao ler a Bíblia, para não cometer um equívoco muito comum chamado anacronismo, que é ler a Bíblia, uma história de 4.000 anos atrás, ou seja, num tempo, num cronos de 4.000 anos atrás, e tentar trazer essa história de forma literal para os dias de hoje. Não vai caber. Isso é um anacronismo, quando eu quero aplicar os princípios do passado no tempo presente. Não, eu preciso observar o que aconteceu lá, naquele lugar, naquela época. Agora, averiguar e verificar que aconteceu uma determinada coisa no passado, num outro lugar, numa outra cultura, não quer dizer que aquilo serve de orientação para nós hoje, porque hoje nós temos todo o Antigo Testamento, temos a lei, os profetas, os escritos, temos as palavras e os ensinamentos de Jesus, temos as epístolas dos apóstolos e temos ainda a revelação final. Nós temos a revelação completa para então, observando essa revelação completa, formular as nossas doutrinas, ok? Mas o fato é que o seu Tera teve 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. Ok? Então, o Abrão tomou uma mulher como esposa, o nome dela era Sarai, e o Naor tomou a Milca, filha do seu irmão Arã, que tinha morrido. Sarai era estéril, não podia ter filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, ou seja, seu neto, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então, o que é que nós precisamos entender do background, da introdução, do prelúdio da história de Abraão? Começa desse jeito. O pai dele teve mais 2 filhos além dele, um morreu, o outro tomou a sobrinha como esposa, e eles moravam em Ur dos Caldeus. Para você que não sabe, a Caldeia é o território onde depois passou a ser o centro do Império Babilônico. Então, quando falamos Ur dos Caldeus, falamos da região que antes era conhecida como Babel, e depois passou a ser conhecido como a grande terra de Babel, portanto, Babilônia. Então, eles eram moradores da Babilônia. Eram descendentes de Sem. Eram semitas, descendentes de Noé, pela linhagem de Sem. Deus tem um plano na vida desse povo, desta família e desse homem. Porém, eles moravam na Caldeia, uma terra pagã, com deuses pagãos, com costumes e cultura pagã. Ninguém na Caldeia era crente em Jeová, o Deus de Noé. Então, eles casam-se ali. O pai
sente a necessidade de sair daquele lugar por causa da morte de um de seus filhos. Então toma o seu filho, que casou com a sua neta, toma o seu outro filho, casado com uma mulher estéril, e partem em direção a Canaã. Só que eles não chegam em Canaã, eles vão parar em Harã. E aí, se você pesquisar aí na internet, olhar o mapa, você vai ver a seguinte configuração. Imagine que você está olhando aqui o Oriente Médio. Então imagine que aqui é a cidade de Jerusalém, o centrinho ali do Oriente Médio, ali perto do Mediterrâneo, da Transjordânia, Cisjordânia. O Rio Jordão corta, faz um vale, ali tem Jerusalém. Para cima de Jerusalém, você tem Samaria, depois você tem Galiléia, depois você tem a Fenícia, na beira do mar, e um pouco mais para dentro, a Síria. Pois bem, lá na região onde hoje é conhecido como Síria, é que ficava o local chamado Harã, onde hoje seria o país da Turquia, ali ao sul do que o Novo Testamento chama de Ásia Menor. Aquela região conhecida como Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis, eram as 9 principais cidades daquela região. O sul daquela região faz divisa com o norte da Síria. Portanto, onde hoje continua sendo Síria e onde hoje é a Turquia. Na junção ali do norte da Síria com o sul da Turquia é uma região conhecida até hoje como Harã. E é um sítio arqueológico. E eles vão escavando, escavando, escavando. E era uma cidade grande, movimentada, que recebia muita gente de fora. Harã, presumem aí os hebraístas, que signifique caminho, passagem, rota. Era uma rota, porque era o caminho que faziam os povos do sul da Mesopotâmia quando queriam atingir as regiões do norte, lá na região da Ásia Menor, Éfeso, para chegar ao porto, para então ter acesso à Europa, sem ter que passar pelo Egito ou atravessar as montanhas do Rio Jordão, que era muito complicado. Então eles davam a volta por cima e depois desciam pela planície costeira ou pegavam um barco em direção à Europa. Então por que eu estou falando e frisando tudo isso? Porque nós temos na nossa, não sei você, mas durante muito tempo eu tive na minha mente a ideia de que quando Deus chamou Abrão, ele estava lá em Ur dos Caldeus. Ele morava lá na Caldeia, em Ur, junto com a sua família. Deus virou para ele e falou: sai da sua terra, da sua parentela e vem para a região ali da Palestina, Mesopotâmia, Canaã, porque eu vou fazer de você aqui uma grande nação. Isso é um equívoco. Quando Deus chamou Abrão, ele não estava lá na Caldeia mais. Ele foi criado lá, ele cresceu lá, ele casou-se lá. Mas ele saiu com o seu pai, o seu irmão e sua sobrinha, e também com o seu sobrinho Ló, né? E foram para Harã primeiro. Lá em Harã, ao norte da Palestina, norte da Síria, sul da Ásia Menor, é ali que termina o capítulo 11. A família foi para Harã, que inclusive era o nome do irmão de Abrão que morreu. E aí começa o capítulo 12. O capítulo 12 começa, propriamente dito, a história de Abraão. Mas se a gente não compreender bem esse prenúncio, essa introdução, esse drama de que Abrão era de uma terra pagã, de que ele foi criado numa cultura pagã, que ele casou-se num lugar de paganismo muito forte, depois ele foi para um outro lugar pagão, um lugar de rota de viagem, um lugar de rota de comércio, portanto um lugar onde o paganismo e o misticismo e o sincretismo é muito grande, porque junta gente de tudo quanto é lugar, gente de tudo quanto é cultura, de tudo quanto é religião e de tudo quanto é deuses. Aí sim, lá em Harã, com sua esposa, e ele ainda se chamava Abrão, pai exaltado, e sua esposa ainda se chamava Sarai. Eles ainda não tinham uma experiência com Deus,
no nosso linguajar hoje evangeliquez, ainda não tinham se convertido, ainda não tinham vivido uma experiência com Deus, de virar o seu coração para Deus, de converter-se ao Senhor. Estavam ali, conheciam as histórias de Deus, conheciam a história da criação de Deus, como o Abner falou agora há pouco aqui. Inclusive, Abner, quando você falava explicando a música da Nau, né? Eu me lembrei daquele cara, fato verídico. O cara que, depois de cantar essa música, pegou o microfone e foi pregar, que Danal era um homem da Bíblia muito crente, e que um dia ele não queria soltar o cabo, e Deus falou com ele: solta o cabo, Danal. E o Danal não queria soltar o cabo: solta o cabo, Danal. Eu não sei onde é que está, mas está na Bíblia. Fato verídico, tem até na internet o trecho desse vídeo. Tem dessas coisas, né? Solta o cabo, Danal. Eu não sei quem é esse Danal. Aí ele fala, está ali na Bíblia, perto ali de Davi, por ali. Ai, meu Deus. Ô gente, o povo, vou te falar, conhecimento não tem muito não, mas criatividade sobra. Sobra, é bom demais. Então, voltando à história do homem que é a pessoa aqui da nossa reflexão nessa noite. Abrão. O cuidado de Deus na vida desse cara. Eu percebo logo desde o início da história desse cara o cuidado de Deus. Então, quem é esse cara? Esse cara é o filho de Tera. Esse cara é irmão de Naor e Harã, que é o pai de Ló. Esse cara é marido de Sarai. Esse cara tem uma mulher que é estéril, não pode gerar filhos. Esse cara mora num lugar pagão, completamente pagão, com costumes, culturas e religião pagã. Conhece as histórias de Noé, seu antepassado, conhece as histórias da criação e etc., mas não tinha ainda vivido uma experiência pessoal com esse Deus. Ele conhecia a história de Deus, mas não conhecia o Deus da história. E quantos de nós, né, irmãos? Quantos de nós não vive assim? Entra no palácio, conhece todos os corredores do palácio, conhece todas as salas do palácio, conhece toda a mobília do palácio, mas não conhece o rei que habita nesse palácio. Muitos de nós somos assim. A gente conhece as histórias, a gente até cita versículos, de vez em quando a gente até prega em cima das histórias desse Deus, mas nunca tivemos, nunca vivemos, nunca experimentamos algo pessoal com esse Deus. Assim era o Abrão, o pai exaltado, porque sempre que o homem é exaltado, ele está longe de Deus. E toda vez que o homem é humilhado, ele se aproxima de Deus. Curioso isso, né? Quanto maior eu estiver, parece que quanto maior eu estiver, mais para cima eu vou. Quanto mais para cima, mais perto de Deus. Só que não. Lembra-se da região onde esse cara morava? Babel. Construíram uma torre. Construíram uma torre, e quanto mais, pensavam eles, quanto mais para cima a gente for, mais perto de Deus a gente está. E Deus mostrou para eles que é exatamente o contrário. Quanto mais eu me exalto, mais longe de Deus eu estou. Quanto mais eu me humilho, mais perto do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus se encarnou em Jesus, e Jesus mostra para nós que Deus, desde o princípio, tinha o plano e o desejo de se humilhar para vir até nós. Portanto, quanto mais eu me humilho, mais eu me aproximo do desejo de Deus, que era se humilhar para vir nos salvar. Como diz, de maneira poética e brilhante, eu não sei se é o Leonardo ou se é o Clodovis, mas é um dos Boff, porque são dois irmãos top das galáxias, teólogos e fantástico, tanto o Leonardo quanto o Clodovis Boff. Eu não sei se essa frase é de um, é do outro, mas diz assim: todo menino quer ser homem,
Todo homem quer ser Deus, quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Mas Deus quis ser menino. Engraçado, né? A gente sempre quer exaltação. E Deus desejou, desde o princípio, humilhação. Porque é através da sua humilhação que nós fomos perdoados. É através da sua humilhação que nós fomos encontrados. Ai de nós, se ele não tivesse se humilhado, nós nunca teríamos sido encontrados, porque estávamos muito longe de Deus. Ele, altíssimo, e nós, pecadores. Se ele não se humilha, ele não nos encontra. E se ele não vem até o nosso encontro, jamais o encontraríamos, porque estávamos separados pelo abismo do nosso pecado. Glória a Deus, porque Deus quis se humilhar. E ele veio até nós e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos e chamados filhos de Deus. Aleluia! E aí, capítulo 12, então, começa a história propriamente dita desse cara, Abrão. O Senhor disse a ele: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Percebe? Então, quando Deus chama Abrão, ele está morando em Harã, ele não estava mais em Ur dos Caldeus. E aí ele vem então em direção à Palestina, e depois acaba passando direto, porque havia fome e dificuldade ali, então ele vai para o Egito. O Egito sempre teve bons celeiros, nunca faltou comida no Egito, por causa do rio Nilo, é um rio extremamente próspero, grande. Então, o extremo nordeste da África é ali o Egito, e o extremo norte do Egito é o delta do Nilo, onde todos os afluentes do rio Nilo se encontram e formam um grande território alagado pelos rios que ali se encontram, e ali é uma terra extremamente fértil. Então, quando faltava comida nos lugares, pode ir no Egito, porque no Egito tem comida. Geralmente era assim, por isso nesse tempo o Egito era o império desta época. Então ele vai para o Egito. Lá ele vive uma situação meio complicada, ele dá um jeitinho, fala uma mentirinha aqui, um negocinho ali. Nós conhecemos a história. Eu vou só repassar para te lembrar, refrescar a sua memória. Capítulo 13, ele tem um desgaste com o seu sobrinho, Ló. E aí eles se separam, um escolhe um pedaço de terra, ele fica com o outro. E aí Deus promete a ele a terra de Canaã. Fala, ó, porque você abriu mão e deixou o seu sobrinho escolher o que ele queria, então eu vou te dar a terra de Canaã, essa terra que mana leite e mel, será sua, será da sua descendência, e é ali que você vai morar com a sua família. E aí tem uma guerra de 4 reis contra 5, ele então entra nessa guerra, Ló é preso, e aí ele é vitorioso na guerra e encontra um homem chamado Melquisedeque, o Melquisedeque, o rei da justiça. Ele era rei de um lugar chamado Salém, que depois virou a Jerusalém, o lugar da paz. Então esse cara é o rei da justiça, e ele reina num lugar chamado paz. O Abraão encontra-o e entrega a ele o dízimo de tudo que tinha ganhado naquela guerra. Note bem que o dízimo vem antes da lei, né? Moisés nem nasceu ainda, nem temos a lei ainda que aponta a questão do dízimo, não temos ainda as orientações, não tem tabernáculo, não tem nada ainda. Mas o Abraão reconhece que se esse cara é o sacerdote do Deus Altíssimo, note bem, o Deus do Abraão é o Jeová, é o Yavé. O Deus do Melquisedeque é o Elion, o Deus Altíssimo. Eles têm nomes diferentes, mas são
o mesmo Deus, é a mesma pessoa, é o Criador dos céus e da terra. Não importa se você chama de Javé, se você chama de Jeová, se você chama de Deus, se você chama de Senhor, se você chama de Altíssimo, não importa como você o denomina, importa se você conhece o seu caráter, a sua essência e principalmente os seus atributos. E Yahvé é o eu sou, e é o Elion, é o Deus Altíssimo. O eu sou é Altíssimo, e o Altíssimo é o eu sou, porque ele é eterno. Então se tratava do mesmo Deus. Abraão reconheceu isso, devolveu o dízimo a Melquisedeque. Esse Melquisedeque, diz o Novo Testamento, que ele aponta para Cristo, porque Cristo é o Rei da Justiça, ele reina no lugar da paz, e ele traz a nós o sacerdócio do Deus Altíssimo, que vem ao nosso encontro, sendo então sacerdote da ordem de Melquisedeque, que não tem princípio de dias, nem fim de existência, portanto, eterno. Aí no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abrão, ainda que Abrão. E aí Deus então estabelece-lhe uma aliança. Cara, eu vou te abençoar, vou abençoar quem te ajudar, quem te atrapalhar eu vou amaldiçoar. E outra coisa, você vai ser uma bênção porque eu vou te abençoar. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Novamente, a história desse cara apontando para Jesus, porque é em Jesus, descendente de Abraão, é que todas as famílias da terra de fato podem e são abençoadas. E aí temos a treta, porque Sarai era estéril, e Abraão nesse tempo já tinha uma certa prosperidade, ele ganhou na guerra, ele era inteligente, ele fazia bons negócios, era um cara sábio, e ele então começou a prosperar, e aí já tinha uma escrava, uma serva, uma empregada, e aí a empregada era fértil, e Sarai, a patroa, era estéril. E aí elas começam a dar uma treta entre elas. Até então que Sarai tem, entre aspas, né, de maneira irônica, eu estou falando aqui, a brilhante ideia de dar um jeitinho na promessa de Deus. Porque Deus promete um filho a Sarai, ok? Promete a Abrão que ele seria uma grande nação, que a descendência dele seria como as estrelas no céu ou a areia do mar, né? A quantidade de grãos de areia do mar, assim seria a descendência dele. E ele já tinha muitos anos de vida, a sua esposa era estéril, ele não entendeu como que aquilo se concretizaria, mas Deus promete para Sarai um filho, mas ela duvida, ela ri de Deus, e aí então ela pensa, eu acho que dá para fazer o seguinte. Naquela cultura, naquele tempo, um escravo pertence ao seu senhor. Um empregado pertence ao seu patrão. Portanto, tudo que o empregado tem é do patrão, porque um é pertencimento do outro. É a lógica da escravidão. Entendeu? Então, se essa mulher, Agar, é minha escrava, tudo que ela possui pertence a mim, porque ela é minha possessão. Então o que é que ela entende por analogia? Se ela engravidar de um filho, eu pego o filho para mim, porque tudo que ela tem pertence a mim, porque eu sou senhora dela. Então ela vai engravidar, vai gerar um filho e esse filho vai ser meu. Eu acho que é isso que Deus quer dizer quando ele diz que vai me dar um filho. Essa mulher me pertence, se ela gerar um filho, o filho pertence a mim. Então ela dá um jeitinho na promessa de Deus. E é complicado, irmãos, quando a gente, ao invés de usar a fé, a paciência e a perseverança para alcançar o milagre, a gente tenta dar um jeitinho de ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda não, irmãos. Se Ele falou que vai fazer, Ele fará no tempo dEle, fará do jeito dEle. A gente não precisa ajudar Deus, deixa Deus ser Deus. Se Ele falou, Ele vai fazer. Tenha paciência, perseverança, e o milagre vai te alcançar. A gente não precisa correr atrás das bênçãos, irmão. A bênção é que corre atrás de nós. Então, ela comete esse erro. E aí nasce o menino Ismael. E aí outra treta. Porque ela teve um filho,
e aí agora e tal, e Agar vai se sentindo mal, até que um dia ela então foge de casa. E aí o Ismael nasce, aí a Agar foge de casa com Ismael, no meio do caminho para numa fonte para beber água, encontra um anjo, o anjo manda ela voltar, ela volta com Ismael. O Ismael é o primeiro filho de Abrão, mas não é filho de Sarai, né? Filho de Agar, a escrava. E aí então Deus trata com Sarai, muda o nome dela para Sara. E aí Deus trata com Abrão e muda o nome dele para Abraão, de pai exaltado, ele passa a ser pai de muitos, pai de multidão. E aí então Deus promete a ele um filho, e aí sim nasce o Isaque, que é o filho prometido. O Ismael é descendente de Agar, com Abrão, o Isaque é de Sara, com Abraão. E é exatamente aí que nasce a treta das tretas do mundo, que perdura até hoje, que são os ismaelitas, parênteses, árabes, muçulmanos, que tem uma briga contra os israelitas, porque Israel era o Jacó, que é filho de Isaque. Então os ismaelitas são descendentes da Agar, os israelitas são descendentes do Isaque, consequentemente da Sara. E aí os descendentes de Agar dizem, o Ismael nasceu primeiro, a terra pertence a Ismael, porque é do primogênito. Aí os israelitas dizem, mas não foi filho da promessa, Deus prometeu a Sara um filho, então Isaque é o da promessa. O Ismael pode ser o primeiro de Abraão, mas ele não é da Sara, e a promessa era para Sara, envolvia Abrão e Sara. Agar é o jeitinho, então o jeitinho não tem direito à primogenitura. E aí fica essa briga, a terra é do Ismael ou é do Israel? É do Ismael ou é do Israel? E aí a pancada come e bomba explode e está lá até hoje essa briga. Está vendo o que um jeitinho promove? Uma briga que dura milênios. Portanto, muito cuidado antes de você querer resolver as coisas na base do jeitinho. Muito cuidado quando você tenta ajudar Deus, entendeu? Deus falou que vai colocar você numa determinada posição. Então fica de boa, espera que Ele vai colocar. Você não precisa ficar futucando e tentando escalar, tentando subir, pisando em cima dos outros para chegar. Não, se Deus falou, Ele vai cumprir. Tenha paciência. Não tente dar jeitinho. Não tente ajudar Deus a te abençoar. Você vai se complicar e isso pode se estender e virar uma treta de muitas gerações. Com muita calma. E aí, o Abraão então intercede por Sodoma, o Ló recebe 2 amigos em sua casa, provavelmente anjos, e aí Sodoma e Gomorra é destruída, a mulher do Ló olha para trás, você conhece a história, vira estátua de sal, e aí a filha de Ló tem outra, entre aspas, ironicamente, outra brilhante ideia. Bom, a mulher do meu pai morreu. E só tem nós duas. Eram 2 filhas. Ló tinha 2 filhas. Papai não teve um filho homem. Como é que a gente vai fazer para que o nome de papai permaneça? Porque é o nome do homem que vai passando para as gerações. O nome da mulher é esquecido. Então, se eu tiver um filho, o meu filho vai ser filho do meu marido, não vai ser filho de Ló, descendente de Ló, neto de Ló, bisneto de Ló. O nome de Ló vai desaparecer, vai sumir. E aí elas então embriagam seu pai, chapa o coco de vinho, uma das meninas vem com o rosto coberto, e vem dançando, e sensualizando, e parte para cima dele, ele já chapadão, e aí deita com a própria filha, a filha engravida, nasce o menino. Qual é o nome do menino? Moabe. Em hebraico, do pai. Porque o menino é filho do pai dela. Olha que loucura, o Ló conseguiu ser pai e avô do mesmo menino ao mesmo tempo.
E ele foi o pai. Mas como o menino é filho da filha dele, ele também é avô do menino, olha que doideira. E é aí que nascem então os moabitas e os amonitas, que nascem a partir desse incesto, desse outro jeitinho que as meninas tentaram dar, e esse Moabe se rebela contra a sua família, se rebela contra o Deus da sua família, e futuramente os moabitas se tornam grandes inimigos dos israelitas. Aquele lugar onde como é que é o nome da mulher, gente? Tanto nome, né? Ela virou Mara lá porque ela disse que estava amarga, mas Noemi e Elimeleque, né? Noemi significa agradável, Elimeleque é o meu rei, Deus é meu rei. Aí eles se casaram, olha só, Deus era o rei do cara e casou com a agradável, tudo perfeito. Tiveram o primeiro filho, Malom, que significa fraqueza, porque estava faltando comida. Aí a comida acabou, nasceu o segundo menino, Quilion, que significa aniquilação. O menino nasceu aniquilado, morrendo de fome. Então Elimeleque tem outra brilhante ideia para tentar ajudar Deus a sustentar a família dele. Pega a sua família e vai para Moabe. E lá ele morre, os meninos morrem, e é onde a Noemi fica lá com as duas noras, a órfã caça o rumo dela, e a Ruth gruda com Noemi e volta para Belém, a terra do pão, onde casa-se com Boaz e torna-se a tataravó, a bisavó de Davi, tataravó de Jesus. Pois bem, Moabe, outro jeitinho que deu problema. Aí Abraão e Abimeleque se encontram, então ele tem um sonho e tem toda uma história intrigante. E aí nasce o Isaque, o filho da promessa, e aí Abraão faz aliança com Abimeleque. Deus põe então no 22 Abraão à prova. Pede ali o seu único filho, subir um monte e sacrificar o menino. Ele obedece a Deus. Deus então prova sua fé e ele sai aprovado desta provação. E aí, depois, passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Então veio Uz, primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésed, Razo, e aí toda uma descendência de Naor, ou seja, sobrinhos de Abraão, e ele dá uma guarida para essa turma. E aí a Sara morre, com 127 anos. Aí no 24, Abraão pega o seu servo Eliezer e pede para ir lá na sua terra. Onde é a sua terra? Lá em Ur dos Caldeus, ou então lá em Arã. Onde é que o Eliezer vai? Então a gente precisa se atentar a esses detalhes. E aí o Eliezer vai atrás, uma esposa para o Isaque, traz a fatídica Rebeca, e então Abraão fica satisfeito com aquela menina, o Isaque casa, e aí vem os seus descendentes, e ele casou-se com a Quetura, uma outra mulher, teve filhos, e aí ele morre, e aí os descendentes de Ismael, também geram filhos, e a treta começa a acontecer aí. Isaque gera filhos, e tem os seus descendentes, e aí Esaú vende o seu direito de primogenitura, e aí Isaque vai para a Filistia, e a história continua, e você sabe onde ela vai dar. Pois bem, essa é basicamente e resumidamente a história de Abraão. E eu quero destacar aqui 4 pontos de destaque na história desse homem. Porque Deus cuidou dele. Na minha leitura, a verdade é que eu fiquei em dúvida, irmãos. Bom, depois de Noé, eu vou pregar Abraão. E aí, qual texto? A história desse homem é tão rica, que eu fiquei na dúvida de qual perícope, qual trecho, eu vou pregar em qual trecho da vida desse homem.
Tem muito texto bom, ou eu leio tudo e prego tudo, vai dar uma mensagem de 10 horas, ou eu dou uma resumida e tiro alguns pontos principais, e foi o que eu tentei fazer, porque eu não consegui escolher um trecho que resumisse a história desse cara. E o que eu percebo aqui são 4, vamos chamar assim de 4 estágios, 4 momentos na vida desse cara, que chama a minha atenção e mostra como Deus cuidou dele. Dos capítulos 12 ao 14, eu vou chamar então de o chamado de Abraão. Deus o chamou, ele teve uma experiência com Deus, ele custou a entrar no eixo, ele custou a virar servo de Deus, amigo de Deus, íntimo, obediente, mas tudo começou com um chamado: sai dessa terra, sai do meio dessa família e vai para um lugar que eu tenho um propósito para você. E ele obedeceu, ele foi. Note que ele ainda era um cara mentiroso, ele ainda era um cara pagão, ele ainda era um cara que foi criado num ambiente muito ruim, mas ele disse sim ao chamado de Deus. E aí começou toda a sua caminhada e toda a sua história com Deus. E ele é chamado de o pai da fé. Depois do chamado, Deus então faz uma promessa. Capítulos 15 e 16 eu chamo então aqui de a promessa de Deus para Abraão. Primeiro Deus o chama, ele diz sim. E aí Deus então o promete algumas coisas. Olha, você vai ter filho, você vai ter terra, seus descendentes serão uma grande nação. Uma promessa. Ele acredita nessa promessa. Ele ainda é vacilão, ele ainda titubeia, ele ainda dá os seus jeitinhos, mas ele acredita na promessa que Deus fez para ele e vive em função desta promessa. Dos capítulos 17 a 21 eu vou chamar de a aliança de Deus com Abraão. A partir do momento que ele diz sim ao chamado e vive conforme a promessa que recebeu, Deus vai estabelecendo aliança com ele. Olha, se fizer desse jeito, eu faço desse jeito. Depende de você. Se você quiser, eu quero em dobro. Temos uma aliança, temos um contrato, temos um pacto. Eu quero fazer. Depende de você. Você quer? Se você quiser, eu quero mais ainda. E aí Abraão então vai respondendo positivamente à aliança de Deus e o propósito de Deus vai se cumprindo na vida dele. Por último, dos capítulos 22 até o 25, eu chamo de a provação de Abraão. Deus prova a fé dele. E ele sai aprovado. Mesmo com alguns vacilos, mesmo com alguns jeitinhos, mesmo ainda com alguns defeitos. Ele não é um cara perfeito. Mas ele serve a Deus. Ele diz sim ao chamado. Ele acredita na promessa. Ele vive debaixo da aliança. E ele experimenta a provação de Deus. E depois da provação, ele é aprovado. Ele não é perfeito, mas ele foi aprovado na provação que teve. Nesses 4 pontos eu quero aplicar isso aqui para as nossas vidas. Porque da mesma forma que Deus cuida de Abraão, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Primeira coisa que Deus faz com a gente é nos chamar. Ei, estou te chamando. Quero você comigo. Quero você para mim. Quero você no meu reino. Quero você me servindo. Quero você crendo em mim. Quero você para viver as experiências do que eu tenho planejado para você. Ei, você aí, eu estou te chamando. Tinha um hino antigo que falava desse negócio de chamar, não tem? Você lembra como é que é? Não sei que lá estáis vós prontos. Tinha um negócio assim? Do fundo do baú. Se eu tivesse o telefone aqui, eu ia olhar agora. Cristo chama, não sei que, estáis vós prontos. É, né? Não, nós cantava na igreja batista, aleluia. Quando se fizer chamada, é isso aí, menino batista.
Não, estáis vós prontos, não é? Quando se fizer chamada, lá estarei. Mas tem o estáis vós prontos também. Me dá aqui um celular aí, faz favor. Vamos ver aqui agora, pode ser o meu. Vamos ver agora. Segura aí, irmão, quero ler a letra desse hino para você. Bonita, presta atenção, faz parte do Vocale. Coração não se turbe. Ó, isso é o Vocale, gente. Crede sempre em Deus, crede em mim. O Vocale é o Abner, o Miqueias, o Fabrício e o Vinícius. Casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, em logo estáis vós prontos. Jesus, em logo estáis vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrarei? É esse mesmo. Deixa eu ler para você a letra, irmãos. Ó coração, não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e eu vou preparar-vos um lugar. Jesus vem logo, estáis vós prontos? Jesus vem logo, estáis vós prontos? Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus vem logo, estáis vós prontos? Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos teus. E aí volta o refrão. Agora um outro hino, olha só esse aqui. Esse aqui é o do chamado propriamente dito. Ó. Quando se fizer chamada. Porque esse negócio de chamada, irmãos, ele tem um triplo sentido, e é isso que eu quero te mostrar. É do Luiz de Carvalho, olha só. Não, na verdade, o Luiz é cantor cristão. Hino 108, chamada final. Luiz de Carvalho gravou. Olha só a letra desse hino. Chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui, quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Esse negócio de chamado, ele age e ele funciona na nossa vida em 3 momentos. E é isso que eu queria te mostrar com a letra dessas músicas. Existe o chamado que é o primeiro chamado de Deus para nós. Quando Deus nos chama para uma experiência com Ele. Quando Ele nos chama para o novo nascimento, para uma nova vida, para salvação, para conversão, para deixarmos de caminhar rumo à perdição e à nossa vontade e nos convertermos para a salvação e à vontade de Deus. Esse é o primeiro chamado de Deus na vida dos seus servos. A este você precisa dizer sim, para iniciar o processo. Depois, num determinado momento, Deus faz um segundo chamado, que é um chamado específico com relação ao ministério, ao propósito, ao serviço, ao dom que Ele te concedeu para que você então produza no reino dEle e para a glória dEle. E aí, por fim, tem um terceiro chamado, que é quando Ele voltar, e Ele vai chamar os seus para um encontro com Ele, como disse Paulo aos Tessalonicenses, nos ares. E nas nuvens nos encontraremos com o nosso Senhor, para então habitar com Ele na sua eternidade.
3 chamados. Aqui já dava uma mensagem, mas eu quis jogar aqui no meio. Deus nos chama para uma experiência de salvação, Deus nos chama para um trabalho, um ministério, e Deus nos chama para habitar com Ele na eternidade, na ressurreição. Se você não disser sim para o primeiro, você não pode experimentar nem o segundo, nem o terceiro. Então, se Deus está te chamando, diga sim, vale a pena. Vale a pena. Seja o primeiro chamado para a salvação, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. O segundo, muita gente trava nele. Muita gente fica só no primeiro. Não, eu quero ir para o céu depois que eu morrer. Trabalhar para Deus, servir a Deus, frutificar, produzir para Deus, aí já não sei se eu quero. E deixa de experimentar a melhor vida aqui nessa terra. Porque uma coisa é eu ser salvo e ir para o céu depois que eu morrer, mas eu vou ter uma vida medíocre entre a salvação e o dia da minha morte, ou a segunda vinda de Cristo. Eu vou fazer o quê? Vou ficar só esperando se eu tenho a oportunidade de participar do que Ele está fazendo? Então Abraão também disse sim para esse segundo chamado. E certamente, como Jesus já nos disse naquela história que contou do rico e do Lázaro, que Abraão estava lá na eternidade. E o Lázaro estava no seio de Abraão, no colo, ou seja, estava na eternidade. Jesus já estava ali, dando para nós um lampejo de que o Pai da fé está na eternidade. E certamente, quando Jesus voltar e todos os seus servos passarem pela ressurreição, lá também estará Abraão, o Pai da fé, e todos nós, os crentes, junto com ele, adorando ao Senhor por toda a eternidade. Diga sim ao chamado de Deus na sua vida, seja para a salvação, seja para o ministério, ou seja para a glória. O dia que Ele me chamar, o dia que morrer, gente, eu espero, eu já disse os 2 sim. Eu disse sim para a salvação, disse sim para o ministério. Só falta o terceiro, eu estou doido para acontecer logo. Esse dia o Ana Paula teve conversa lá com o meu médico lá, e o cara falou um monte de coisa, que eu estou quase morrendo, que não sabe como é que eu ainda não morri, que não sei o que lá, e brigou, que devo estar infartado já umas 3 vezes e nem percebi, tem que fazer uns exames, que talvez já até infartei, não sei, e está tudo doido, e estou tomando uns remédios, está me deixando meio coisa, e o médico falando que eu ia morrer, eu só pensando, ai Deus, ouve esse homem. Esse dia eu estava vermelho ali, virando uma massa no mutirão, e aí o menino veio e falou, pastor, calma, você vai morrer. Eu falei, vira essa boca para mim, meu filho, você não sabe a vontade que eu tenho. Aí os irmãos, misericórdia, que é isso? Nunca vi uns homens crentes com medo de morrer, hein? Só falta o terceiro chamado, o dia que ele tocar a buzina, é você, glória, bora, na hora. Irmão, você não tem essa convicção não? Sabe por que você não tem? Porque você não disse sim ao primeiro chamado, você não teve uma experiência de novo nascimento com Deus, você não disse sim ao segundo chamado, você não tem o privilégio de servir a Deus e ver Ele operando através de você. Como é que você vai ter prazer no terceiro chamado? Você não teve nem no primeiro nem no segundo, e essa é a nossa diferença. E para terminar então a história desse homem, o chamado foi o início, e é para todos nós. Aí depois vem a promessa, porque Deus nunca nos chama sem embasar esse chamado numa promessa. Olha, se você cuidar das minhas coisas, eu cuidarei das suas. Uma promessa. Quando a gente diz sim ao chamado, Ele cumpre. Olha, estarei com vocês todos os dias. É uma promessa, e Ele cumpre. Todas as promessas que de Deus vêm a nós, tem por Ele mesmo o sim e o amém. O Pai promete, o Filho diz sim, e o Espírito diz amém. Ou seja, suas promessas não podem falhar, seus planos não podem ser frustrados. Portanto, se Deus está te chamando, diga sim. Isso vem acompanhado de uma promessa, e não tem nada melhor do que viver as promessas de Deus. Depois vem a aliança. Da mesma forma que aconteceu com Abraão, Deus o chamou, embasou o chamado numa promessa, cobriu o chamado com uma aliança.
Ou seja, eu vou te abençoar, eu vou te proteger, você é meu, quem tocar em você toca em mim, e quem compra seus barulhos agora sou eu. É isso que Deus faz. Quando a gente diz sim ao chamado e crê nas promessas, a gente vive debaixo da aliança de Deus. E aí nós nos tornamos, nesse sentido, intocáveis. Ninguém pode tocar em alguém que está vivendo o chamado, que está vivendo a promessa e que está debaixo da aliança de Deus. Ainda que toque, será para empurrar para mais perto do centro da vontade de Deus. E por último, quando nós aceitamos o chamado, vivemos na promessa, guardados pela aliança, então a gente tem que experimentar as provações. Provação, irmão. Tem como você aceitar o chamado de Deus para a salvação, para o ministério e para a ressurreição e vida eterna? Guardado pela promessa, protegido pela aliança, você acha que você não vai ter provações? Vai ter. Às vezes Deus vai te pedir o Isaac. Qual é o seu Isaac? O meu Isaac é meu instrumento. Às vezes Deus vai te pedir esse Isaac. Você nunca mais vai tocar nesse negócio. Eu vou te mandar lá para um lugar que nem instrumento tem, nem música existe. Você vai lá fazer minha obra. Aí você fala, Deus, mas aí é meu Isaac. É isso mesmo que eu quero. Porque se não der o Isaac, não completa o ciclo, você está entendendo? Deus chama, Deus promete, Deus guarda na aliança, e aí Ele prova. Eu quero ver se eu sou tudo para Ele. Eu quero ver se eu sou tudo para ela. Enquanto Deus não for tudo que nós temos, Ele não será tudo que nós precisamos. Isso é boa para você postar, hein? Enquanto Deus não for tudo que nós temos, Ele não será tudo que precisamos. Lembra-se de Jó, que perdeu tudo, mas não perdeu sua fé no Senhor, porque Deus foi tudo que ele tinha, e acabou sendo tudo que ele precisava. Por isso ele teve restituído tudo em dobro. Porque quando Deus pede um Isaac, Ele não quer o Isaac, Ele quer provar a nossa fé, para depois nos dar, ao invés de tomar o Isaac, uma nação de descendentes. Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Não é que eu não posso andar de skate, não é que eu não posso jogar basquete. É que Deus não quer o skate, não quer o basquete. Ele só quer saber se eu estou disposto a abrir mão do que eu mais gosto para fazer o que Ele está mandando. E quando Ele encontra essa disposição no nosso coração, então Ele nos dá muito além do que o skate ou o basquete poderia proporcionar. Você está entendendo ou não? Enquanto você não estiver disposto a sacrificar o seu Isaac, você se lembra da história, o Isaac não morreu não, gente. Deus só queria ouvir da boca do Abraão, toma, é teu. E aí quando ouve, inclusive esse dia eu vi um meme, achei muito engraçado. Tem gente que acha que é blasfêmia, que é pecado. Eu acho que é bem humorado, eu gosto de dar umas risadas com as piadas e o bom humor da turma que mexe com a Bíblia. Aí eu vi um meme assim, o Abraão levando o Isaac para sacrificar, foi a primeira pegadinha da história. Que Deus falou, né? Me dá o Isaac. Aí ele botou lá, quando ele ia, o cara, pegadinha, olha a câmera ali e tal. Aí o Abraão sem graça, pegadinha. É tipo isso mesmo, tipo isso. Deus sabia em todo momento, não, eu não quero matar esse menino. Eu só quero saber se esse cara que foi criado lá em Ur dos Caldeus, lá na Caldeia é normal matar criança em sacrifício aos deuses. Lá é normal. Ele foi criado nessa cultura. Então se eu pedir o Isaac para ele, ele vai achar normal. Por quê? Porque ele foi criado na cultura onde se mata crianças para oferecer para os deuses. Então para ele isso não vai ser nem nada demais. Mas agora ele passou por todo um processo. Ele já aceitou o chamado, ele já acreditou na promessa, ele já está protegido pela aliança, agora ele tem uma experiência, ele não é mais o Abrão, ele é o Abraão. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Não, Senhor, se o Senhor pediu, fazer o quê? Lá de onde eu venho, isso é normal. Eu achei que o Senhor fosse um Deus até diferente, que não ia pedir aquilo que os deuses lá da Caldeia pediam. Mas se o Senhor está pedindo, não tem problema não, está aqui o Isaac.
Aí Deus, não queria só saber se você está disposto a entregar tudo mesmo. Entendeu? Preste atenção nesse princípio. Quando Deus pede a gente um negócio, que para nós é muito importante, Ele não quer tirar aquilo da gente não. Ele só quer mostrar para nós que a nossa vida não pode ser em função daquilo, tem que ser em função dEle. O problema é que quando a gente não está disposto a oferecer, e Ele tem um propósito, aí Ele tira de propósito. Não vai me dar o Isaac não? Então tá bom, tira, tchau. Acabou minha vida. Eu perdi meu Isaac, minha vida perdeu o sentido. Vida, céus. Aí abandona Deus, abandona tudo. E Deus só queria mostrar, tá vendo? É porque você nunca foi meu mesmo. Então toma, tchau. Se Deus tirar aquele negócio que você mais ama, se Deus te pedir aquele negócio que você mais gosta, o que é que você faz? Você entrega? Você sacrifica? Ou você abandona o Senhor? Ou você nega a sua fé em Deus? Pense nisso. Pense nisso. Porque em algum momento de nossas vidas, se nós aceitamos o chamado, cremos na promessa, vivemos debaixo da aliança, em algum momento, Deus pedirá o nosso Isaac. A questão é se estaremos dispostos a entregar o que Ele pedir. Mas uma coisa é certa, se você entregar, Ele vai te mostrar que Ele tem muito mais, coisas muito melhores para você viver e experimentar. Não deixe sua vida em função daquilo que não te sustenta. Deixe o Senhor ser a função da sua vida, porque é dEle que vem o seu sustento. Sua vida não depende de nada, a não ser do Senhor. E quando Ele for, de fato, plenamente, o nosso Senhor, é aí que o ciclo de Deus se completa em nossas vidas. Ele nos chama, Ele nos guarda, Ele nos promete, Ele nos prova, para que sejamos totalmente cuidados por Ele. Que assim seja, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém.